Minhas senhoras e meus senhores, antes de mais quero agradecer a presença de todos que prescindiram desta tarde de sábado de 1º de abril para aqui estar, principalmente aos conferencistas convidados que passo a apresentar. À minha direita, a jornalista e diretora adjunta da Rádio Renascença, Raquel Cassis. Aqui à minha esquerda, João Palmeiro, especialista em informação pública e presidente da Associação Portuguesa de Imprensa. O Rodrigo, que é mais conhecido por aquela ação de agite próprio da bandeira na Câmara Municipal de Lisboa, é consultor de comunicação, é meu colega de profissão, e diretor da agência Next Power, minha concorrente, salve seja. E 31 da Armada. E escreve num blog de 31 da Armada. O blog em que eu escrevo é o Corta-Fitas, já agora, portanto, a fazer propaganda de blogs de concorrência. O Corta-Fitas ainda é um dos grandes blogs políticos e jornalistas portugueses. Agradeço também à cadeia Altis Hotéis as facilidades concedidas para a realização deste evento, neste espaço tão digno quanto apropriado. A escolha do tema desta conferência nasceu, lembrar-se alguns dos presentes, das dúvidas e equívocos referidos na nossa última Assembleia Geral em março. Sendo a minha área de trabalho a consultoria de comunicação, pareceu-me um tema de grande pertinência, tanto mais que a razão de ser da nossa organização é a divulgação, promoção e defesa da monarquia e da instituição real, corporizada na coroa portuguesa, cujos direitos dinásticos estão na pessoa do Sr. Dom Duarte, Duque de Bragança, e em quem legitimamente lhe vier a suceder. Ou seja, para comunicar que existimos, e assim consta nos nossos estatutos. Foi no sentido de discutirmos e entendermos qual a margem de manobra que nos está reservada no espaço público que convidámos os nossos ilustres palestrantes, profissionais de comunicação de comprovada experiência e reconhecido mérito. Quais as limitações que a nossa mensagem encerra, que terá que ser sempre agregadora e transversal a todos os portugueses e a todas as fações? Como é percepcionada a nossa mensagem tendo em conta a realidade sociológica e cultural dos profissionais de comunicação social numa redação? Quais os meios que podemos utilizar tendo em conta a nossa realidade? Estas são algumas questões, poderiam ser muitas mais, e para iniciar o debate com este desafio, dava a palavra ao João Palmeiro, aqui à minha esquerda. Muito boa tarde a todos, boa tarde, Sr. Duarte. Não é para mim nada fácil estar aqui. Não é um gosto, mas não é fácil porque se entrecruzam várias posições ou várias situações da minha vida e, sobretudo, uma enorme dúvida que é o que é que pode ser útil que eu vos traga para que depois, quando se forem embora ao fim do dia, terem achado que valeu a pena ter passado aqui esta tarde de sábado. Eu acho que há sempre um problema quando estamos perante a necessidade de fazer passar uma mensagem que não passa. Eu gostava de vos perguntar, não é para responder agora, mas para a altura da pergunta e de respostas, quantos de vós já se preocuparam nos últimos 2 meses com 2 coisas? A primeira é a lei da cobertura dos atos eleitorais. Quantos de vós, para além daquilo que os jornais e as televisões trouxeram, foram tentar perceber exatamente o que é que está em causa, para poder compreender, do meu ponto de vista, que a única coisa que está em causa é aquilo que se chama a mediocracia, ou seja, a possibilidade de um determinado número de pessoas que não estão organizadas entre si, nem sequer têm uma estrutura, nem sequer têm uma visão de poder executivo ou de poder sobre o funcionamento direto da sociedade, poderem determinar regras que lhes são mais convenientes. E que lhes são mais convenientes, muitas vezes, por questões que escapam à generalidade das pessoas e que, sobretudo, não têm nada a ver com poder, não têm nada a ver com partidos políticos, têm a ver com uma coisa muito simples. As redações são estruturas que têm que funcionar e funcionam em cada vez menos pessoas, cada vez mais mal pagas e cada vez com maiores problemas para resolver do ponto de vista do desafio tecnológico.
A segunda questão é quantos dos senhores estão dispostos a responder ou já viram que está em curso uma consulta pública sobre o novo Código da Publicidade em Portugal. Está em curso. Acaba no dia 29 o prazo de resposta à consulta pública sobre o Código da Publicidade, que tem, outra vez, duas áreas. Uma área de grande interesse social, como seja determinar quando e como é que se pode fazer publicidade ao álcool, quando e como é que se pode fazer publicidade aos automóveis, uma, pela primeira vez explícita em Portugal, censura à publicidade que utilize o corpo do homem ou da mulher, ou que utilize chamadas de atenção ao corpo do homem ou da mulher como forma de promover, tem, digamos, todo esse lado extraordinariamente louvável do ponto de vista social. Mas depois tem um outro lado que as pessoas têm menos tendência a valorizar, que é todo um corpo de decisões que vai desde como não é possível aumentar o valor das coimas, portanto, para aumentar o valor das coimas, o decreto-lei teria que ir à Assembleia da República e já não há tempo para o decreto-lei ir à Assembleia da República. O Governo optou por aumentar aquilo que se chama o peso das sanções acessórias, ou seja, dos castigos que podem impender sobre os editores, sobre os radiodifusores, quando, por qualquer razão, cometam um ilícito, não são eles a cometer, são os anunciantes, quando cometam um ilícito que, não podendo ter mais do que pequenas coimas, terá a possibilidade de, pela primeira vez em Portugal, se poder fechar uma estação de rádio, uma estação de televisão, um jornal, por razões que não sejam razões constitucionalmente garantidas. Portanto, eu, ao pôr estas duas questões, queria-vos dizer que não se pode falar friamente desta questão de porque é que os jornais, porque é que as rádios, porque é que as televisões não dão cobertura ou não dão visibilidade à atividade que as diversas organizações, diversos grupos relacionados com a monarquia em Portugal, não digo assim com a monarquia em Portugal porque não é, penso eu, hoje o sítio nem o lugar para entrarmos no debate do que é que isto quer dizer, conseguem ter nos jornais ou nas revistas, nas rádios ou nas televisões. Há uma certeza que eu vos posso dar. A questão não é exclusivamente em relação às pessoas, aos grupos, às ideias e àquilo em que acreditamos que aqui estamos reunidos. Conto-vos uma pequena história. Eu passo algum do meu tempo em Bruxelas, no Parlamento Europeu, e estabeleci uma relação de alguma simpatia e cordialidade com o Rui Tavares, hoje em dia dirigente do Partido Livre. Encontrei-o no Metropolitano há uns dias e disse: então, como é que vão as coisas, as eleições, como é que vão, não sei o que, assim, mais. Ele disse: João, é sempre a mesma coisa. Quando foi o 25 de Abril, houve um cortejo público para a Assembleia da República e o Livre era o partido, ou era o agrupamento presente que depois do Partido Comunista e da Juventude Socialista tinha conseguido mobilizar o maior número de pessoas. As equipas de televisão filmaram esses grupos e quando se dirigiram às pessoas do Livre, iam preparadas para falar, disseram: mas você não, porque como o Livre ainda não foi eleições, não tem assento parlamentar, nós temos mais que fazer, temos que estar na redação antes das 5 da tarde para fazer a edição e não temos tempo para estar aqui, portanto temos muita pena, mas não o podemos ouvir assim. Bom, isto é uma matéria que, se me disserem: isso é aproveitar a história da lei eleitoral que diz, sim, a explicação é, mas a realidade é verdadeira. As redações não têm meios, não têm disponibilidade. Passe a tecnologia, que todos nós acreditamos que a tecnologia é tudo mais fácil, é tudo mais fácil, é pedir às pessoas que estejam atentas e que transmitam para as redações. Sabem o que aconteceu na Holanda, aqui
aqui há cerca de 6 anos atrás, 7 anos atrás, as redações acharam que essa era a melhor maneira de ter as notícias mais importantes, as notícias mais frescas e as notícias que mais interessavam às pessoas. E começaram a publicar fotografias e relatos que as pessoas que estavam no local, muito antes dos jornalistas terem chegado, lhes transmitiam. O resultado, ao fim de 3 anos, foi que a maior parte dos jornalistas, fotógrafos ou editores que tinham sido despedidos porque já não eram precisos, tiveram que ser readmitidos. Porquê? Porque as pessoas, porque não são jornalistas, porque não são profissionais, porque têm uma visão que é sua daquilo que é a informação que deve ser difundida, alteravam as fotografias. Isto é um desastre, teve pouco sangue, vou aqui pintar. E hoje em dia, com o Photoshop e com outros tipos de programas de informática, é extraordinariamente fácil. O resultado foi que os jornais tiveram que investir mais dinheiro na formação de jornalistas para passarem a saber despistar e saber e conhecer quando é que uma fotografia foi transformada, ou foi mexida, ou foi alterada. Por outro lado, os relatos que faziam, as pessoas não distinguem com a precisão aquilo que é importante e fundamental que um jornalista distingue. Portanto, depois desta experiência que na Holanda recolheu um grande entusiasmo, muitos colegas meus, editores da Holanda, achavam que iam ganhar muito dinheiro pagando menos salários e tendo informação mais barata, chegaram à conclusão, hoje em dia, de que isso não acontece. E nós falamos muito, e já aqui o João falou, pelo menos, em 2 blogs. Este novo projeto do Código da Publicidade, que está em preparação, vai exigir, pela primeira vez, que a publicidade que seja colocada nos blogs ou nos sites seja tratada exatamente da mesma maneira do que a publicidade que é colocada numa televisão ou numa rádio. Todos dirão, é normal. Simplesmente, a dificuldade está nisto. Está em que uma percentagem muito grande dessa publicidade não vem de processos contratuais como aqueles que nós estamos habituados no dia-a-dia. Quer dizer, não para o João dizer, João, eu vou pôr no seu blog, quanto é que você leva? Não. Há 2 coisas que se chamam a publicidade programática e a publicidade nativa, que são mensagens publicitárias que andam por aí, nas redes, e que, ao reconhecerem algumas palavras-chave que constam nas notícias ou nas opiniões que o João ou que o Rodrigo põem nos seus blogs, se eles tiverem dito que estão interessados em receber publicidade, essa publicidade vai lá parar automaticamente e vinda, sabe-se lá de onde. Portanto, o problema já não se resolve mais com um código de publicidade nacional em Portugal. Pelo contrário, podemos correr o risco que um código de publicidade nacional em Portugal venha a estreitar ainda mais as poucas fontes de rendimentos que ainda existem para os mídias portugueses. Portanto, neste panorama todo, como é que se pode tratar de fazer transmitir ideias e fazer passar conhecimentos que consigam que as pessoas, no momento em que têm que decidir, estejam suficientemente informadas e possam até aderir a determinadas propostas. O Facebook acaba de lançar um modelo novo de relacionamento com os mídias. Alguns amigos meus, numa reunião que tive esta semana em Bruxelas, diziam, bom, mas o que se passou é muito fácil. O Facebook desenvolveu um motor de busca como o Google e passou a ser uma rede social com um motor de busca, e o Google está a desenvolver uma rede social e um dia destes é um motor de busca com uma rede social. Portanto, de uma forma ou de outra, nós não vamos ter escolha nos próximos 10 anos, não vamos ter escolha em relação a esta dualidade. Eu não concordo totalmente com isto, na medida em que há uma escolha que nós estamos todos a esquecer, mas ou pelo menos
muitos daqueles com quem eu falo se esquecem, que se chama Baidu, que é um motor de busca chinês, que é tecnologicamente exatamente igual ao Google, tal e qual como ao Google. A única diferença que tem é que não deixa que para dentro da China, eu sublinho aqui muito, para dentro da China, não deixa que para dentro da China determinado tipo de informações baseadas em determinadas palavras passe, que estão relacionadas com a política chinesa, passa. Portanto, isso não passa. No resto, em tudo aquilo que tem a ver com publicidade, que tem a ver com comunicação comercial, que tem a ver com produtos, que tem a ver com redes sociais, é exatamente igual ao Google. Acontece que as pessoas têm que ter isso bem em consciência. O governo chinês já anunciou que até 2020 espera ter 500 milhões de chineses a viajar pelo mundo. Volto a dizer, 500 milhões de chineses, portanto cerca de 40% da população chinesa de hoje a viajar pelo mundo. Dizem, está bem, o que é que isso tem? São mais investimentos, vêm a Portugal, com certeza, aqui à Avenida da Liberdade, a minha nora é gerente de uma loja grande aqui em frente e acaba de contratar uma jovem chinesa para estar lá todos os dias, das 9h30 às 11h30 e das 5 às 7 da tarde, que é quando os chineses aparecem para comprar. Sempre. No resto do dia não vão, mas a estas horas vão e, portanto, acabam de contratar. Portanto, ela está a fazer um negócio fantástico e está a ser muito bom. Eu digo, pois, mas cada um destes chineses que conhece um de nós, quando se despede, vai fazer o mesmo que nós fazemos. Olha, o meu e-mail é este. E vão dar um e-mail de qualquer coisa, Baidu. Ou seja, daqui a 5 anos, ou daqui a 6 anos, todos nós estaremos a usar o Baidu como um e-mail normal. E com todos os problemas de cookies, de absorção de perfis, de determinação de quem é e quem não é, e o que é que faz e o que é que deixa de fazer, que nós, hoje em dia, nos podemos queixar em relação ao Google, ou em relação ao Facebook, ou em relação a outros motores de busca mais pequenos. Portanto, imaginemos que daqui a 5 anos o mundo, deste ponto de vista, está gerido entre o Google, o Facebook e o Baidu. O que é que nós temos que vai ser gerido, que tem a ver com aquilo que nós hoje aqui viemos falar, é informação, mas é informação sob o ponto de vista, não há uma palavra portuguesa ainda para o dizer, data. Portanto, é informação encriptada, organizada e estruturada. Isso é data. Mas temos uma outra coisa. Temos projetos e temos processos daquilo que os brasileiros chamam em português, e eu também ainda não encontrei uma palavra melhor em português, a data mineração, ou em inglês data mining, ou seja, processos que fazem com que eu consiga saber exatamente quais são as pessoas, não é a pessoa A, B e C, isso é completamente indiferente, eu não quero saber se é gordo, se é magro, se é bonito, se é feio, se é alto, se é baixo, é-me completamente indiferente. O que eu sei é que são pessoas que têm uma determinada atividade política, uma determinada atividade social, uma determinada atividade comercial e uma determinada atividade como consumidores. E essa estruturação vai ser, do meu ponto de vista, aquilo que os partidos políticos vão utilizar, ou vão começar, ou já estão a utilizar. Eu chamo-vos a atenção daquilo que se passou na Escócia. Do meu ponto de vista, não era possível ter-se passado sem a utilização de sistemas de análise muito estruturados e muito finos da capacidade de intervir em cada uma das circunscrições. Portanto, como sabem, no sistema inglês, o terceiro partido mais votado, o KI, teve um deputado eleito, embora tenha tido quase 20% dos votos. Portanto, é um sistema eleitoral completamente diferente do nosso, mas é um sistema eleitoral que permite que, se eu conseguir saber exatamente onde é que estão os desequilíbrios que eu tenho que fazer, eu consigo resultados muito
fortes em relação àquilo que eu investi. Ora, isto era praticamente impossível de fazer antes da era da data, portanto, antes da era da recolha de informação, porque isso levaria dias, anos a conseguir chegar a conclusões que permitissem atuar de uma forma direta e de uma forma efetiva. Hoje em dia, com os conhecimentos e com a tecnologia e com os programas que existem, isto é não só possível, como eficaz, como do meu ponto de vista aconteceu na Escócia nestas últimas eleições. Finalmente, e porque já cá estamos todos, queria dizer-vos uma coisa que matutei muito se havia de dizer, mas o João disse-me, nós ontem cruzámos-nos e ele disse, não, diz, eu vou fazer provocações, portanto faz provocações à vontade. Estou mais à vontade porque algumas conversas com o Sr. Duarte já tive a oportunidade de lhe transmitir ideias parecidas com esta, portanto não há muito de diferente nisso, mas eu perguntar-vos-ia quantos dos que estão aqui na sala, e depois isto é para o debate, as tais provocações, conhecem e sabem exatamente qual é o partido político que governa a Holanda. Quantos sabem qual é o partido político que governa a Noruega? Quantos sabem qual é o partido político que governa a Suécia? Não vou falar de Inglaterra, porque as eleições foram há menos de uma semana, e portanto ainda está muito na nossa ideia, mas provavelmente quantos têm noção do que é que se passou efetivamente em Inglaterra, que faça com que, apesar de tudo aquilo que se passou, pode estar em causa a adesão da Inglaterra à União Europeia, pode estar em causa muitas coisas desse género, mas todos temos a noção que a unidade da Inglaterra enquanto Reino Unido sobreviveu e continuará a sobreviver, do meu ponto de vista, exatamente porque passaram a haver muitos deputados escoceses no Parlamento inglês. É esse o sinal que mostrou que, depois da votação no referendo há uns meses atrás, e agora esta votação mostra que os escoceses decidiram que o sítio certo para discutir e defender os seus interesses é o Parlamento de Londres, sendo o Parlamento escocês um Parlamento acessório, digamos assim, como aquilo que nós temos aqui na Madeira. Claro que eu não vou fazer esta pergunta em relação à Espanha, porque aí eu tenho a certeza absoluta que todos sabem qual é o partido que está em Espanha, quem são os partidos que existem em Espanha, embora tenha dúvidas fundadas se todos percebemos qual é a diferença entre o Podemos e os Cidadãos e se todos estamos prontos para perceber que influência é que isso pode ter em Portugal. Em suma, a legislação portuguesa, quando se trata de falar de ideias políticas, quando se trata de falar de ideias partidárias, é talvez das legislações mais, eu não queria dizer estruturadas, eu queria dizer nem complexas, nem fechadas, porque na verdade eu não acho que seja fechada. O que eu acho é que ela foi feita para ser fechada. Por razões que eu compreendo perfeitamente. Porque se pensarmos quando ela foi feita, em 1975, havia todas as razões para que ela fosse assim. O que eu não percebo é como é que 40 anos depois, nunca ninguém transformou essa legislação. E essa legislação toda, reparem, houve uma ligeiríssima abertura em relação à representação política, com a possibilidade dos independentes concorrerem às câmaras municipais e às juntas de freguesias. Mas é a única, e mesmo assim, eu diria que é uma abertura com muito poucas garantias, por parte de quem corre esse risco
Vejam, a maior parte dos grupos que concorrem como independentes e que são eleitos, nas eleições seguintes, o Presidente da Câmara ou o Vice-Presidente da Câmara concorre por um partido qualquer. Se não são todos, é 90% das situações. Porquê? Porque não há sustentabilidade para continuar a manter uma posição e, portanto, a única forma é voltar àqueles que têm uma estrutura organizada e que têm uma capacidade de intervenção. Não se esqueçam que em 1975, quando a lei eleitoral foi feita, o Estado era dono de 80% da comunicação social em Portugal. E que, portanto, é normal que na altura, eu até digo, foi benéfico para todos nós que na altura se tivesse querido estruturar um modelo garanticista que garantia que o Estado, dono, não tinha capacidade de intervenção na estrutura da escolha e da forma como os partidos políticos acediam à informação durante o período eleitoral. Mas outra vez, isso foi há 40 anos. E o que é que eu estou a querer dizer com isto? Quero dizer que muitas vezes nós, todos que estão aqui nesta sala, sabem que eu sou e faço isso muitas vezes. Eu afirmo a minha posição monárquica vezes sem contas, em sítios extraordinariamente difíceis, em sítios onde eu sei que as pessoas ficam a olhar para mim e dizem: olha, o tipo é pató. Quer dizer, eu tenho a certeza absoluta disso, mas faço vezes sem conta, para dizer às vezes às pessoas, até que ficam muito admiradas, que estão a olhar para mim e dizer: mas o tipo está mais ligado a estes ou a outros. Eu digo: se existisse em Portugal um Partido Liberal, eu votava num Partido Liberal, naquilo que é a minha visão de um Partido Liberal Social, não de um Partido Liberal Democrata, mas de um Partido Liberal Social, portanto, que é uma coisa diferente do Partido Liberal Democrata. Eu votaria no Partido Liberal e sou monárquico. Ponto, final parágrafo. Ou seja, digo às pessoas duas coisas muito importantes, que é o facto de eu ser monárquico não me impede de ter um partido dentro do espectro político, e o facto de ser monárquico obriga-me a ter uma visão em relação à chefia do Estado, que é aquela e a única que eu acredito que é válida para um país que tem 800 anos de história e para um país que a única forma que se tem de afirmar não é a sua economia, não é a ciência, infelizmente, não é a inovação, infelizmente, mas é a cultura e é a sua nacionalidade. E isto, acreditem-me, para alguém que anda pelo mundo como eu ando, é um valor que tem muito mais valor do que aquele que nós temos. E que ainda nos falta, do meu ponto de vista, um modelo nacional de expressão desse valor. Não estamos aqui num comício, portanto a Raquel que fará o favor não me citar nunca, senhor. Eu digo que não era ele, que era o meu filho, que também se chama João, e portanto foi ele com certeza que disse. Ele já está, então. Foi ele com certeza que disse. Mas a pobreza do discurso do Presidente da República ontem, na inauguração do Museu dos Coches, portanto não estávamos em nada que não fosse o Museu dos Coches. Só teve uma coisa importante, foi ter dito e redito várias vezes, que era a rainha Dona Amélia, que há 110 anos tinha junto ao Museu dos Coches. Ela tinha aberto a possibilidade de ver o Museu dos Coches. O resto era completamente vazio para aquilo que se estava ali a celebrar. Gosto-se do edifício ou não, acho que devia estar ali ou não, se não gosto, isso são outras questões. Eu acho é que se esgota, num determinado momento, aquilo que se pode dizer quando aquilo que se pode dizer está relacionado com o jogo político e partidário de um país. Portanto, agora, como é que isto se passa para os jornalistas? Bom, isso é uma questão muito profissional. Eu apenas sublinho, como sempre, duas coisas. Não se esqueçam que os jornalistas são pessoas como as outras. Não se esqueçam que
Os jornais, as revistas, as rádios e televisões são empresas como as outras, à exceção do serviço público. Se alguém quiser, discutimos depois o serviço público. Isso é outra matéria. Porque é pago por todos. Por mim, por todos nós que estamos aqui. Isso é outra questão. Mas, tirando isso, são empresas que têm que ganhar, têm que fazer negócio e têm que pagar salário. Isto é um elemento essencial e fundamental quando nós pensamos ou quando nós organizamos qualquer espécie de relação que seja com os jornalistas, para começar, e os editores, que são quem decide aquilo que pode ser publicado e deve ser publicado. Eu acho que, por agora, João, Sr. Eduardo, ficaríamos por aqui e, no fim, cá estou para vos explicar aqui. Obrigado, João. Eu retenho aqui duas questões muito particulares que o João aqui mencionou. Uma que é bastante preocupante e com que me debruço diversas vezes, que é o esvaziamento das redações, essencialmente qualitativamente, tendo em conta o período de perda financeira, a concorrência e a dificuldade de... João, deixa-me só, não resisto a contar uma pequena história, então 30 segundos, porque depois se calhar não vem. Provavelmente alguns de vós que leram o Diário de Notícias leram na quarta-feira desta semana um artigo do António Valdemar sobre o encerramento da Sociedade Portuguesa de Escritores há 50 anos atrás. E provavelmente leram que o António Valdemar contava, eu fui destacado, que era um jovem jornalista, de notícias, etc. Há histórias que ele conta sempre assim. E depois, a certa altura, dizia: está por fazer a verdadeira história daquilo que se passou. Mas para isso era preciso ir investigar, ir ver os jornais da época, ir tratar os jornais da época. Eu escrevi ao António Valdemar, há muitos anos, a dizer: tudo isso está feito. E pior que isso, vai ser deitado fora. Porque tudo isso está nos arquivos do que é hoje, que acaba de ser encerrado, Gabinete para os Meios de Comunicação Social, anteriormente Direção-Geral da Comunicação Social, anteriormente Direção-Geral da Informação, antes do 25 de Abril, que está num armazém ao pé de Queluz, onde estão feitos dossiês separados. Portanto, não há que ir à procura, estão lá já colecionados e separados, porque era assim que se fazia na altura, e com mais uma coisa que o António Valdemar nem passa pela cabeça, com aquilo que foi escrito pelos jornais europeus e americanos sobre isto, e que foi enviado para Portugal, pelas embaixadas de Portugal, fora de Portugal. Tudo isso está reunido. São 2 ou 3 volumes que eu conheço bem e que já vi. E tudo isso corre o risco de ser deitado fora, porque a Torre do Tombo mandou lá uma série de técnicos que encontraram lá algumas coisas que acharam que eram interessantes, mas acharam que tudo o resto, porque eram recortes de jornais, não valiam a pena e, portanto, eram desclassificados. Como fecharam o serviço que pagava o armazém, não vai haver outro caminho que não seja deitar tudo aquilo fora. Eu consegui que um grupo de deputados fosse lá esta semana visitar e ver o que é que se passava. Mas também percebi que eles não sabiam aquilo e, portanto, não foram capazes de explicar. Isto é para vos dizer só isto. Nós às vezes conseguimos coisas extraordinárias, como foi isto, eu ter conseguido que as pessoas lá fossem, mas depois o mais importante não aconteceu, que foi se calhar eu ter levado até ao fim o meu esforço e ter dito: os senhores, antes de irem lá, por favor, falem comigo que eu explico o que é preciso ver. E como confiei, como achei que era demais da minha parte dizer não vão lá sem falar comigo, e é isto, não é mais nada do que isto, a meio da visita alguém me telefonou a dizer: estamos cá e agora diga lá, o que é que a gente vai ver? Eu digo: olha, dossiês, que é o que aí estão, são dossiês, mas não posso dizer mais nada.